Olá pessoal, vamos continuar A Voz do Silêncio. Estamos quase acabando esse livro, ou seja, quase momento de recomeçar, né? Porque é um livro para a gente ler constantemente, né? Eu parei quando dizia o seguinte: porque, como o diamante enterrado fundo no coração vivo da terra não pode refletir as luzes terrenas, assim são a tua mente e a tua alma, imersos no Jnana Marga. Nada podem refletir no meio ilusório de Maya, que é aquele conhecimento puro, né, diante de Jnana Marga. Não sei como se pronuncia. Enfim, continuando. Quando chegares a este estado, os portais que tens de vencer no teu caminho abrem de par em par as suas portas, para que passes, e os poderes maiores da natureza não têm força para te embargar o passo. Serás dono do sétuplo caminho, mas só então o serás, ó candidato à prova indizíveis. Até ali, espera-te uma tarefa muito mais difícil. Tens de se sentir todo o pensamento e, contudo, exilar da tua alma todos os pensamentos. Tens de chegar àquela fixidez de espírito em que nenhuma brisa, por mais que cresça, pode soprar um pensamento material para dentro dele. Assim, purificado, o sacrário deve ficar vazio de toda ação, som ou luz da terra. Assim como a borboleta atingida pela geada cai morta no limiar, assim todos os pensamentos materiais devem cair mortos ante o tempo. Aqui tem um conceito bastante interessante para a gente poder refletir. Eu não tenho respostas, né? Mas só chamando a atenção aqui. Primeiro ela citou, né, o sétuplo caminho. Eu já falei um pouquinho sobre a constituição septenária da teosofia, né, o quadrado e o triângulo. Então eu imagino que estamos falando disso também, de ter conseguido atingir, né, o sétimo, né? Você sai dos 4 elementos da matéria e atinge, né, o ápice da pirâmide, vamos dizer assim, do triângulo, que é a trindade, né? E o ápice do triângulo é onde se encontram, né, os vértices, e, portanto, você está falando da unidade. Eu imagino que estamos falando disso com muita humildade, e claro, muito mais do que isso. E aí tem uma ideia aqui, só para a gente poder visualizar, né? Porque quando a gente está no campo da matéria, aqui encarnado, a gente vive a limitação dos nossos sentidos, né? E a gente sequer consegue imaginar esse mundo divino de uma maneira ampla. E aqui ela dá algum sopro, usando a palavra do próprio livro, né? Um sopro para a gente pensar e refletir e deixar a nossa mente livre, porque ela diz assim, que você tem que exilar da alma todos os pensamentos e você tem que se sentir todo o pensamento. Parece um paradoxo, né? Então, e aí depois ela continua falando, né? Assim, todos os pensamentos materiais devem cair mortos ante o tempo. É uma coisa que a gente não pode imaginar, mas com certeza uma parte desse caminho é a gente parar de pensar com essa nossa mente inferior, com os nossos pensamentos, que eu sempre falo aqui, padrões repetitivos, automáticos, limitados à nossa personalidade, e adentrar nesse pensamento uno, né? Onde não existe nada. Talvez por isso que não existe pensamento algum, né? Você se sente todos os pensamentos, mas ao mesmo tempo você é tudo e você é nada, né? Continuando aqui um pouquinho mais, então. Até ali, espera-te uma tarefa muito mais difícil. Tens de te sentir, vou voltar aqui, desculpa, todo o pensamento e, contudo, exilar da tua alma todos os pensamentos. Tens de chegar àquela fixidez do espírito em que nenhuma brisa, por mais que cresça, pode soprar um pensamento material para dentro dele, reforçando isso. Assim, purificado, o sacrário deve ficar vazio de toda ação, som ou luz da terra. Assim como a borboleta atingida pela geada cai morta no limiar, assim todos os pensamentos materiais devem cair mortos ante o tempo. E aí, quando a gente fala de tempo, né, a gente está falando de um espaço
de encarnação, né? Porque o tempo, essa dimensão de tempo, ela só existe aqui nessa forma enquanto seres encarnados. Vê que está escrito: antes que a chama dourada possa arder com um brilho firme, deve a lâmpada estar guardada num lugar livre de toda a aragem. Exposta à brisa volúvel, a chama tremerá e tremendo lançará sombras enganosas, negras e sempre variantes sobre o sacrário branco da alma. Belíssima imagem também, lembrando da nossa questão da pureza, né? Antes que a gente possa realmente receber esse corpo de luz, vamos falar assim num termo mais hermetista, né? Quando a gente possa receber esse Espírito Santo numa outra linguagem, onde a gente possa ter essa transmutação. Eu usei várias linguagens aqui de maneira proposital, antes que a gente possa ter essa transmutação do homem do chumbo para o ouro, a gente tem que estar completamente puro, né, para poder receber, porque caso contrário, se houver uma única obstrução, a gente cria sombras, que é a imagem, né, do cano de bambu. Quando a luz incide, se não existe nada, né, ela passa pura e ela ilumina. Se houver uma obstrução, a gente vai fazer a sombra, né? Assim como quando a gente tem obstruções mentais, emocionais, né, as verdades que a gente cria, que não nos permitem olhar mais profundamente para as coisas, a gente vai criando sombras, né? Sombras da nossa personalidade, e isso vai acompanhando o nosso caminho, cada vez mais, talvez sofisticadas as sombras e um pouco mais escondidas. E então, ó perseguidor da verdade, a alma de tua mente tornar-se-á como um elefante louco que se enfurece na floresta, tornando as árvores por inimigos vivos, morre ao tentar matar as sombras sempre incertas, bailando no muro dos rochedos inundados de sol. Acautela-te, não vá a tua alma, ao cuidar da tua personalidade, perder pé no terreno do conhecimento Deva. Vou parar por aqui, só falar sobre isso então, né? Então, quando a gente está, vamos dizer, ainda vivendo essas sombras, ainda vivendo dentro dessa limitação dos nossos sentidos, com os nossos julgamentos e todas as nossas impurezas, a gente começa a perseguir as nossas sombras como se fossem verdade. E a gente tem que lembrar que elas não são. A nossa verdade é pura luz. Se a gente olha para essas sombras, a gente imagina que como se, essa imagem é ótima, né? Elefante louco que se enfurece na floresta e toma as árvores por inimigas. Então você toma a sua sombra por inimigo, você fica lutando contra ela e dando cada vez mais energia, dizendo, ok, eu sou isso, eu sou isso. E aí quando ela diz aqui, acautela-te, não vá a tua alma ao cuidar da tua personalidade e perder pé no terreno do conhecimento Deva. Eu até gostaria de ouvir outras pessoas falando sobre isso. Eu penso também, né, gente, e eu com toda humildade posso dizer que eu posso estar equivocada, né, mas esse conhecimento Deva, o Deva não é o verdadeiro Deus, né, o Deva em termos das divindades, né, ele é menos do que Buda, por exemplo, né, pelo menos isso é o que eu estudei. Então, quando ela diz aqui, acautela-te, cuidado que com a sua personalidade você pode começar a idolatrar coisas que não são as coisas que realmente são a divindade, né? Você continua projetando, ainda que num nível mais acima na sua busca, né? Então, muito cuidado para você reconhecer somente a divindade que existe, né? Em nós, em tudo e em todos, a unidade, né? Não vamos fazer idólatras, né? Vamos criar bezerros de ouro, né? Idolatrar aquilo que não é. Então, a gente tem que realmente olhar para essa alma una, né? E viver em cima disso, né? Na medida do possível, esquecendo a personalidade, né? E ela vai dizer isso muito claramente. Acautela-te, não vá a tua alma ao esquecer a personalidade, perder o seu domínio sobre o seu espírito trêmulo, perdendo assim o justo prêmio das suas conquistas. É isso, pessoal. Continuamos um pouquinho mais depois e até o próximo parte do livro, se Deus quiser. Bye, bye.